Olá, iremos apresentar o trabalho Território e Alimentação, a produção de alimentos saudáveis. O trabalho é de autoria minha, Benjamin Pereira Vilela, sou estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Jataí, e do professor Egmar Feliz Chaveiro, que é professor da Universidade Federal de Goiás. Esse trabalho ele parte de dois questionamentos importantes. Como se entrelaçam as escalas de produção de alimentos no Cerrado Goiano, de maneira a revelar as relações de força que constituem a negação da diversidade do bioma, e edificam um território desigual. Como também, como que os povos do Cerrado se inserem na produção, na aquisição e nas práticas alimentares a partir da hegemonia do agronegócio. A partir disso, elementos como economia, a biodiversidade e diversas outras mudanças, sobretudo os investimentos em tecnologias, possibilitaram a transformação do Cerrado Goiano num grande território de produção de commodities. E esse processo ele vai causar aí um grande conflito de interesses, sobretudo entre os atores hegemônicos do agronegócio e os trabalhadores rurais e camponeses de modo geral. De tal maneira que a problemática dos alimentos e sua produção tem implicações sociais, políticas e ideológicas. E é por isso que tem sido uma das preocupações de ciências como a geografia e outras, colocando como objeto de debate os aspectos políticos e ideológicos. As áreas de cerrado, nesse sentido, sobretudo o Cerrado Goiano, tem sido um palco de disputas entre os atores hegemônicos e os sujeitos que agem na dinâmica territorial. E nesse sentido, vale buscar explicações para se conhecer a fundo as interações e intenções que são impregnadas em cada objeto e projetos e ações dos diversos atores sociais que agem nessa dinâmica territorial, e a produção de alimentos é um foco constante do jogo de interesse e das disputas territoriais no Cerrado. Essas transformações socioeconômicas dos territórios de Cerrado têm sido objeto de muitas pesquisas e de muitos trabalhos. E elas tendem a buscar explicações sobre a reflexão acerca da produção de alimentos que esbarra numa lógica que marca o território brasileiro, que são pautadas nos investimentos de capital e na mecanização do espaço rural, em que a produção agrícola é fundada na lógica do agronegócio e eivada aí de imposições desses atores hegemônicos sobre a produção familiar e do campesinato, de modo que há aí uma significativa perda de autonomia desses trabalhadores e campesinos no que se refere à produção de alimentos. O Cerrado Goiano, nesse sentido, ele se coloca como uma fronteira produtiva do capital, considerando as relações de produção na cultura, na vida dos sujeitos e também nos aspectos simbólicos. Desde o início da abertura das fronteiras, faz-se um entrelaçamento com as estratégias geopolíticas mundiais. Em decorrência disso,
A sua análise ela depende de uma intersecção de escalas que, ao mesmo tempo, dê conta de compreender os conflitos territoriais, locais, como também uma enunciação dos conflitos globais, de modo que a produção capitalista ela acaba sendo um fator preponderante nesse palco de disputa no território. Nesse sentido, a produção de alimentos no Cerrado Goiano ela é significativa. Ela é responsável por mais de 80% do que as pessoas comem. Ao passo que o agronegócio produz é para a exportação. Nesse sentido, se coloca, no âmbito desse trabalho, um importante debate. Nós concluímos aqui essa apresentação destacando que os trabalhadores rurais que produzem alimentos estão sendo espremidos no território pelos latifundiários e pelos os produtores do agronegócio. Obrigado pela atenção de vocês.